dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, para que o teu nome, apenas o teu nome seja glorificado neste lugar. É a nossa adoração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor, faça isso com maior vontade, maior empenho. A Ele a glória, honra, louvor e exaltação pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio. Vamos baixar o retorno, por gentileza, que já está dando microfonia. Glória a Deus. Mais baixo. Aleluias. Crianças podem descendo para ser ministrada. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Mais baixo o retorno, por gentileza. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, esta noite, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, da qual eu estive meditando, obrigado, e o Senhor trouxe de uma forma muito especial o meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu quero hoje fazer um convite para sairmos da zona cinzenta. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se porém andares na luz, como Ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse texto, querido, ele vem falar de algo muito especial, que desde o momento que nós conhecemos Jesus, o Senhor nos dá uma oportunidade muito linda, muito tremenda de andarmos na luz, como Ele na luz está. Quando andamos em luz, nós sabemos o caminho que estamos andando, sabemos se há alguma pedra no caminho, nós sabemos se há algum perigo no caminho. Agora, se andarmos em trevas, nós não saberemos, e uma série de adversidade pode acumular-se em nossas vidas. E aí nós temos a oportunidade de muitas vezes conhecermos Jesus, temos uma experiência com Jesus, caminharmos com Ele, mas ninguém, querido, ninguém está isento de, mesmo conhecendo Jesus, mesmo andando na luz que é Jesus, passar por algum momento na sua vida de ingressar numa zona cinzenta. O que seria, pastor, uma zona cinzenta que o Senhor quer trazer ao nosso entendimento? A zona cinzenta fala daquele momento na vida em que nós acabamos por tomar decisões erradas, precipitadas, consultamos a nossa alma com os nossos desejos, e quando a gente vê, a gente está todo enrolado e não sabe nem como começou. Sabe aquela fase na vida que você começa a tomar uma decisão atrás da outra, e uma está dando errado, você toma outra, dá pior ainda, que parece que está tudo enrolado, parece que está emaranhado, você não sabe para onde está indo, não sabe que decisão tomar, e alguns apelam até para atos de loucura, tanto no sentido literal como no sentido figurado, tomam umas atitudes que racionalmente não tomariam. É justamente esse momento que eu chamo da zona cinzenta na vida, aquela que nós perdemos a luz, nós perdemos o direcionamento que Deus pode nos dar, e começamos a tomar algumas decisões meio atropeladas na vida. Os nossos sentimentos passam a ser confusos, e quanto mais tentamos resolver, pior fica. Mais perdido nós ficamos e não encontramos a saída. Isso é o que eu chamo de zona cinzenta. Você não está nem totalmente perdido nas trevas, longe de Deus, mas também por algum descuido você saiu daquele caminho da luz e agora está no meio termo, e agora tem uma ebulição de pensamentos, e aí começa a haver até dúvidas, mas será que Deus está comigo? Deus não está, eu tento fazer alguma coisa e não dá certo, parece que eu oro e as coisas não estão funcionando, e uma série de situações, e a gente fica naquele meio termo, até querendo brigar com Deus, com a palavra, já deixando a incredulidade entrar no coração.
É esse momento exato que eu chamo de zona cinzenta. Que nós já saímos das trevas, mas nós estamos perdendo o direcionamento da luz. E estamos numa fase confusa. Uma fase o quê, queridos? Confusa das nossas vidas. Tomando decisões amplamente direcionadas pela nossa alma, pelos nossos desejos. E quanto mais entramos nessa zona cinzenta, até nós sairmos dela é difícil. Sabe por quê? Porque tem muita gente que entra nessa zona cinzenta e ele não percebe que ao entrar na zona cinzenta ele pode ser aprisionado por dois sentimentos: orgulho e vergonha. Alguns entram nessa zona cinzenta e ficam naquele orgulho de dizer assim: mas eu não vou pedir ajuda, eu não vou fazer tal coisa, porque senão o que é que vão pensar de mim? Semelhantemente, outros com vergonha fazem exatamente a mesma coisa. Não, eu vou ficar escondido, eu não vou dizer nada, eu não vou pedir ajuda, porque senão o que é que vão pensar? E aí o grande problema é esse, é que se nós continuarmos nessa zona cinzenta da vida, vamos acabar virando escravo do orgulho, da vergonha, vamos nos manter aprisionados num lugar muito perigoso, porque zona cinzenta é um lugar perigoso, perigoso demais. Até porque é aquela fase da vida que a gente diz assim, não está totalmente ruim, já foi pior. Agora eu já conheço Jesus, melhorou, mas ainda não está do jeito que eu vi um dia, uma palavra do Senhor, uma promessa do Senhor para a minha vida. E nós ficamos nessa zona cinzenta, ficamos muito equivocados, tomando decisões equivocadas, tá? E achamos muitas vezes que, não, eu vou ficar quieto, vou ficar parado, sossegado, não vou mexer com nada, porque no final, com o tempo, resolve. Querido, tempo não resolve a zona cinzenta. O tempo modifica dia e noite, luz e escuridão, mas cinza, tempo não resolve. A zona cinzenta é uma das piores fases que nós podemos entrar na vida, porque você entra com facilidade, mas precisa decisão para sair. Precisa o quê? Decisão para você sair, senão você fica aprisionado nessa zona cinzenta. Agora, antes de mais nada, essa palavra, querido, para nós não é uma acusação, porque ninguém, absolutamente ninguém está isento de entrar na zona cinzenta na vida. Nenhum de nós, por mais que a gente busque a Deus, se der uma vacilada, como diz os amigos do outro lado ali da fronteira, se der um mole grandão, você acaba entrando nessa zona cinzenta. Eu vou lhe dar exemplos na Bíblia de pessoas, homens de Deus, reconhecidos como heróis da fé, que por uma circunstância entraram numa zona cinzenta e começaram a tomar uma decisão precipitada atrás da outra. Vou começar por um grande ícone da Bíblia, um dos homens mais citados na Bíblia depois de Jesus, chamado Davi. Davi, o grande rei de Israel, o homem que Deus chamou desde adolescente para derrubar Golias, depois ungiu o rei de Israel, um rei extremamente vencedor nas suas batalhas, não sabia o que era perder uma guerra, um homem que Deus ministrava o seu coração, o maior salmista que tem na Bíblia, escritor da maioria dos salmos que tem na Bíblia, um adorador por excelência, mas teve uma fase na vida dele que ele passou 16 meses da vida dele numa zona cinzenta e quase ele se acaba. Esse homem, quando ele começou a ser perseguido por Saul, veja bem, mesmo debaixo de perseguição, ele não estava em zona cinzenta ainda. Mesmo passando luta, perseguição, isso não quer dizer que você está numa zona cinzenta. O que te leva à zona cinzenta são as decisões que você toma a partir daí. E ele foge para não ter conflito com Saul. E depois que ele foge daquele lugar, ele vai até uma localidade próxima ali do Monte Carmelo. E ele, durante um bom tempo ali com os seus soldados, ele tomou conta, ele foi uma espécie de segurança, de protetor a um homem rico daquela região chamado Nabal. E quando ele esteve ali, ele protegeu Nabal, ele impediu que os inimigos invadissem as terras de Nabal, ele impediu que, de alguma forma, fosse saqueado aquilo que pertencia a Nabal.
E chegou uma hora que ele e o seu exército tiveram fome. E quando eles tiveram fome, eles foram até Nabal dizendo assim: olha, nós já protegemos você, nós já guardamos você, não cobramos absolutamente nada. Agora nós queríamos que você pelo menos desse alimento para mim e para os meus soldados. Pelo que Nabal, diz a Bíblia, que era um homem ímpio, um homem que não tinha o temor de Deus. E quem não tem temor de Deus, normalmente não tem um fator no coração chamado gratidão, agradecimento. Ele simplesmente vira para Davi e diz assim: não vou dar absolutamente nada. E nessa hora, foi a porta que Davi entrou numa zona cinzenta, pois diz a Bíblia que ele se desejou naquele momento matar Nabal. Ele tomou a iniciativa, chamou o seu exército, foi para uma montanha, se reuniu lá e disse assim: nós vamos voltar, matar Nabal, porque ele disse não, porque ele não nos deu comida. Aqui já nos tem uma lição muito importante. Uma das principais portas de acesso para você e eu entrar numa zona cinzenta é quando nós ouvimos um não. Quando ouvimos um não. Mas você sabia que não, na maioria das vezes, não é necessariamente uma negação, mas sim uma limitação para você não fazer algo pior? Vamos olhar pelos nossos filhos, criança. Quando eles nascem, começam a engatinhar, começam a andar, qual é a palavra que mais você fala para eles? Não. Por quê? Você quer proteger. Que ele não se acidente, que ele não mexa no fogão, que ele não mexa em outras coisas da casa que é perigoso, que ele não meta o dedo na tomada, e uma série de outras circunstâncias. Então, não, quando você diz para aquela criança, não é porque você não gosta dela, pelo contrário, é porque você ama e quer proteger. E a gente precisa entender que muitas vezes o não em nossas vidas, querido, é um fator de moldar as nossas vidas, de impedir que a gente caia em catástrofes maiores. Todos nós aqui já temos alguma experiência na vida de algo que você quis, desejou, e com o passar do tempo você diz assim: graças a Deus que não aconteceu, porque senão ia acabar dar ruim. Quando Deus diz um não para nós, querido, Ele está mais querendo nos proteger do que impedir de alguma coisa. Quando Davi recebe aquele não de Nabal, mesmo sendo Nabal um homem ímpio, um homem que não tinha temor de Deus, Davi ele entra na sua zona cinzenta a partir deste momento e ele começa a fazer uma bobagem atrás da outra. Porque quando a gente entra na zona cinzenta, parece que perde a direção e começa a fazer uma bobagem atrás da outra. Primeiro ele reúne 300 homens, aí já não era nem um ato de vingança, era um ato de covardia. Ele reúne 300 guerreiros para lutar contra Nabal, que era um agricultor. E ele só não fez uma tragédia contra Nabal e sua família, porque Nabal tinha uma mulher temente a Deus chamada Abigail. E Abigail agora ela pegou os jumentos da sua casa, colocou bastante alimentos, comida, subiu até a montanha onde Davi estava com seus soldados e chegou lá e disse assim: eu peço encarecidamente que vocês não levem em conta a ignorância do meu marido, mas eu vim trazer alimento para você e para os seus soldados. E por causa da intercessão daquela mulher, ele não fez algo pior, porque o plano dele, quando ele entrou na zona cinzenta, foi ser movido de ira. Veja bem, entrou na zona cinzenta, um homem que era um adorador, um homem que fazia salmos de adoração a Deus, agora ele entra num campo da ira, se irou e fez um projeto de morte contra Nabal e toda a sua família. E por causa de uma mulher prudente, graças a Deus que não aconteceu. Mas esse fato leva Davi a passar não só aquele episódio, mas 16 meses da sua vida numa zona cinzenta. Ele sai de lá e vai para a terra dos filisteus, que era o inimigo, que ele já tinha lutado várias vezes. E aí ele faz mais um erro, ele faz aliança com o inimigo. Já tinha do não, tudo começou em um não. Tudo começou no quê, querido? Um não. Gente imatura, quando ouve não, meu irmão sai catando uma zona cinzenta para entrar e fazer mais confusão. Entra
fica todo irado, fica todo ruim, e começa a querer arranjar problema com um, começa a difamar o outro, começa a destratar o outro, chega em casa, quer brigar com todo mundo da casa que não tem nada a ver com o problema, é porque entrou numa zona cinzenta. Davi, ele entra nessa circunstância e agora ele vai, faz aliança com os inimigos, achando que os inimigos iriam protegê-los. Ele vai, faz aliança com os filisteus, se muda para uma cidade chamada Ziclag, começa a morar, e nessa aliança que ele fez, ele teve que entrar em guerra que não era dele. Outra coisa que as pessoas fazem muito fácil quando estão numa zona cinzenta: compra briga que não é sua. Bonito o barulho do ventilador, né? Porque nessa hora a gente diz assim: não, isso não é comigo. Mas se você quer saber se está numa zona cinzenta, é quando você começa a entrar em guerra que não é sua, começa a comprar briga que não é sua, se meter em problema dos outros. Muitas vezes você não foi nem chamado, aí você se mete no problema dos outros, e aí a pessoa que você achou que ia defender, ela olha para você e diz assim: mas eu não te pedi nada, eu não mandei você fazer nada. Aí o indivíduo fica mais irado ainda, fica mais cinzenta ainda a sua situação. Por quê? Porque, queridos, cada um tem a sua guerra para lutar. Não se meta na guerra dos outros. Entrar na guerra dos outros é entrar em zona cinzenta. Depois de Davi, querido, o rei que mais coisas realizou no que diz respeito à estruturação da nação foi um descendente de Davi chamado Josias. Começou a governar com 8 anos de idade. Fez algo excelente. Foi um homem que inventou aquedutos, irrigação do solo, armas de guerra. Foi o inventor daquelas catapultas antigas que jogava pedra na guerra, de colocar fogo nas pedras. Esse cara inventou muita coisa, chamado Josias, basta você ler na Bíblia. E morreu jovem. Sabe por quê? Porque o rei do Egito disse para ele assim: olha, eu não quero problema com você, eu não quero guerra com você, eu vou tão somente passar pelo seu território, porque eu tenho umas contas para acertar com o rei da Síria, lá na frente. Josias não teve o que fazer, pegou o carro dele de guerra e foi junto, se meter na guerra dos outros. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que uma flecha foi lançada, não se sabe quem lançou, a esmo, achou a costura, o vão lateral da sua armadura, entrou e ele sangrou até morrer. Morreu porque se meteu na guerra dos outros, porque se meteu no assunto dos outros, no problema dos outros. Davi agora ele faz isso, ele faz aliança com os filisteus, ele agora se mete na encrenca dos filisteus, e os filisteus fizeram uma guerra e ele teve que ir lutar a guerra dos filisteus. Agora veja bem, ele teve que ir lutar a guerra do inimigo, passou vários dias lutando. Quando ele volta, os filisteus que mandaram ele ir para a guerra não protegeram a casa dele, a família dele, nem a cidade dele. Veio um povo inimigo, invade aquela história assim: ah, inimigo do meu inimigo é meu amigo, vai nessa para você ver onde é que vai parar. Foi exatamente o que Davi fez. Ele faz aliança com os filisteus, porque os filisteus eram inimigos de Nabal, achava que ele ia lutar a guerra dos filisteus, e os filisteus iam proteger eles, achava que ele ia se meter no barulho dos outros, e os outros iam defender ele. Sabe o que aconteceu? Os filisteus deixaram ele na mão, porque queria que ele também se desse mal, que ele morresse. E quando ele volta, venceu a guerra para os filisteus ficaram sorrindo, mas ele perdeu família, seus bens e a cidade que morava. E todos os seus familiares dele e dos seus soldados foram levados escravos. Pelo que agora ele demonstra que ele estava na zona cinzenta. Diz a Bíblia que ele, abatido, começou a chorar. E quando ele começou a chorar, os próprios soldados que estavam com ele juntaram pedra para apedrejá-lo. Porque ele diz assim: poxa, nós confiamos em você e você não levou para ser enrascada. Agora nós perdemos casa, perdemos família, perdemos tudo. Porque, querido, a gente tem que aprender aqui um parênteses bem interessante. Chorar, todos nós precisamos chorar, e isso faz parte da vida. Mas só chore os seus problemas para quem tem capacidade de ajudar a resolver.
Não chore na frente de pessoas que não vão te ajudar, que não vão resolver os seus problemas. Davi cai na bobagem de chorar na frente de quem não ia resolver os seus problemas. Pegaram pedra para matá-lo. E aí, ele entra nessa zona cinzenta, porque ele passou a entrar em lutas sem consultar a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui na história de Davi e eu continuo lá na frente, prometo para você. Mas nós entramos em zona cinzenta, querido, quando nós começamos a lutar contra a palavra de Deus. Esse é o principal fator que uma pessoa entra numa zona cinzenta. Quando ele quer começar a provar que a Bíblia está errada, que ele está certo, que o que a Bíblia falou não é bem assim, porque aquilo que Deus fala na sua palavra é meio exagerado. Hoje mudou e ele começa a lutar contra as Escrituras. Quando ele passa a seguir ideias, desejos da sua alma, ele tenta provar contrariedades, erros na Bíblia, que a Bíblia está ultrapassada, defasada, e aí ele começa a entrar na zona cinzenta. Porque zona cinzenta, vou repetir, vou voltar lá no começo para ativar a sua memória. Eu não estou falando daquela pessoa que nunca aceitou Jesus, porque essa está em trevas. Zona cinzenta é aquele que já conheceu a luz de Cristo, já viveu um tempo na luz de Cristo, e por causa de uma circunstância, muitas vezes por causa de um não, por uma falha, por uma falta de atenção, por uma falta de vigilância, ele sai da luz e entra numa zona cinzenta. E ele acha que está servindo a Deus, que está tudo certo, se acha até com direito de ser juiz dos outros, mas ele mal percebe que ele está perdido dentro de uma zona cinzenta. Quando o indivíduo ele começa a lutar contra a Bíblia, querido, pode ter certeza, ele entrou numa zona cinzenta. Ele começa com aquela história dizendo assim, não, porque hoje em dia ninguém precisa congregar, eu faço parte do grupo dos desigrejados, dos descongregados, tal. Ele está lutando contra a Bíblia, porque Hebreus 10, 25 diz o quê? Que não é bom que nos afastemos da casa do Senhor, mas devemos nos congregar. Mas o indivíduo ele começa a lutar contra a Bíblia, contra as Escrituras e acha que está certo. Meu amigo, deixa eu te dar um conselho hoje. Quando você vê gente brigando contra a Bíblia, sai fora, porque ele já entrou em zona cinzenta, está querendo te pescar lá para dentro. O indivíduo ele começa a achar coisas na Bíblia que não existem, ele começa a entrar, ele começa a olhar a Bíblia e tentar resolver pelo seu padrão de vida, pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, por aquilo que ele deseja e ele quer que seja daquela forma, e ele começa a entrar em contradição com a Bíblia. Em vez de fazer como nós fizemos hoje aqui, porque nesta oração aqui, se você não sabe, muita gente saiu da zona cinzenta, porque a partir de agora vai ser orientado pela palavra de Deus, porque quem não tem orientação da palavra de Deus, vive em zona cinzenta. Quem não guarda a palavra de Deus, quem não segue aquilo que a palavra de Deus diz, vai para a zona cinzenta. Por quê? Porque a própria palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você apaga a lâmpada, se apaga a luz, que é a palavra, vai ficar como? No escuro, uma zona cinzenta. Então, quando o indivíduo começa a lutar contra a Bíblia, contra as Escrituras, para tentar mostrar que o que a Bíblia fala não é bem assim, que começa a distorcer, já é sinal que está na zona cinzenta. Já lhe dei um exemplo. E começa com esse discurso que não precisa congregar. Outros começam com aquele discurso assim, não, porque eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, porque Jesus é o pastor da minha vida. Engraçado que Jesus nunca pregava só para ele, né? Ele sempre reunia uma congregação para pregar. Ele sempre trazia uma multidão para pregar para ele. Começa a lutar contra as Escrituras. Ah, não, porque eu ouvi num podcast. Porque tem um cara lá que falou no podcast que é para o Antigo Testamento isso. Quer ver quando se fala então de dízimos e oferta? Não, porque isso é coisa do Antigo Testamento. Mas eu acho engraçado que o indivíduo está tão perdido que ele acha que não tem que dizimar, não tem que ofertar, porque é coisa do Antigo Testamento. Mas quando ele está doente, ele usa o Antigo Testamento. Não, porque Jesus já levou as nossas dores, enfermidade, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se não serve um pedaço do Antigo Testamento, não serve tudo. Se não serve o Antigo Testamento para você ser fiel ao Senhor e dízimo e oferta, também não serve para você pedir cura para o seu corpo. Sim ou não? Sim. Simples assim.
Então, quando a pessoa começa a lutar contra a palavra, mostra que ela está numa zona cinzenta. E aí, meu irmão, não precisa nem ser nessa hora ter uma divina revelação. É só olhar como a vida do indivíduo está atrapalhada. É devendo, é carro que quebra, é família sendo destruída, é dívida, é problema, é confusão, é discórdia, o indivíduo anda nervoso, problema, começa a ter problema de pressão, problema cardíaco, e vai juntando outros problemas. Por quê? Porque está dentro de uma zona cinzenta. E na zona cinzenta, querido, só acumula problema. Só acumula. E aí, é um claro sinal, quando alguém começa a lutar contra a palavra de Deus, está em zona cinzenta. Porque deixa de ouvir a voz do Senhor, para ouvir os desejos da sua alma. Muitas vezes você está com o chamado de Deus, numa expectativa, o Senhor ministrando a sua vida, derramando, dando experiências sobrenaturais para você. Você está amando o Senhor, andando na luz por causa de uma circunstância, por causa de um não, talvez. Você pega e diz assim: agora eu não faço mais nada, quem quiser que faça. Aí entra na zona cinzenta, porque está lutando contra a Bíblia. A Bíblia diz que quem pôs a mão no arado não tem mais direito de olhar para trás. Pôs a mão no arado, abandonou, entrou na zona cinzenta, porque está lutando contra a Bíblia. Não é contra a igreja, não é porque é que pastor, não, querido, é Bíblia. Está lutando contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Quando nós não guardamos a palavra de Deus liberada, nós entramos em zona cinzenta. Pois toda a palavra de Deus tem um propósito e faz em nós uma reserva para o dia mau. Querido, deixa eu te dizer algo muito especial. Quando você vier na casa do Senhor, venha atento para o que Deus está falando, porque você vai precisar dessa palavra de hoje em algum momento da sua vida. Se você está em zona cinzenta, ela já serve hoje para você sair, porque até o final nós vamos sair dessa zona cinzenta, em nome de Jesus, amém? Mas ela, talvez você diga assim: glória a Deus, eu não estou numa zona cinzenta, amém, mas guarda essa palavra, irmão, porque amanhã você pode tomar um não, e o não pode te abrir a porta para você entrar numa zona cinzenta. Amanhã pode chegar um enviado do inferno para você e começar a falar uma doutrina errada na tua mente, e você entrar numa zona cinzenta. Porque gente vai te tirar da igreja tem um bocado, mas na hora que você está passando a míngua lá fora, cadê os mesmos indivíduos para te ajudar? Sabe por que eles não te ajudam? É só ler a Bíblia, porque demônio não ajuda ninguém, só destrói. Então quem tenta te tirar da casa do Senhor é movido por demônio. Depois que te tira, ele não vai te ajudar, porque demônio não ajuda, só destrói. Ele não sabe fazer nada de bom, de bem, mas sabe destruir. Então, guarde a palavra do coração, porque o dia mau chega para todo mundo, querido. Um dia de angústia, um dia de luto, um dia de dificuldade, um dia de perda, um dia de não, um dia de uma falta de resposta de Deus, um dia de porta fechada, vai chegar na vida de qualquer um de nós. Isso é o que a Bíblia chama de dia mau, como foi na vida de Davi. Quando ele lutou, protegeu Nabal, e Nabal disse não, para ele era um dia mau. E aí o que ele fez? Por não consultar a palavra de Deus, mas sim os sentimentos da sua alma, ele entrou numa zona cinzenta. E as decisões dali para frente foram todas desastrosas. Por quê? Porque ele não guardou a palavra de Deus. Muitas vezes nós entramos em zonas cinzentas quando o ativismo e o prazer do mundo fala mais alto que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não faça isso, não se comporte dessa forma, isso é abominação diante de Deus, isso Deus não concorda. Mas o indivíduo começa a dizer assim: não, eu prefiro entrar, fazer, porque isso me traz alegria, eu me sinto realizado, eu me sinto ótimo. Sente nada, porque se sentisse, não ia procurar outros abismos no futuro para entrar, porque um abismo vai chamando o outro. Entramos nas zonas cinzentas, querido, quando nós começamos a nos comparar com os outros. Olha, outra tragédia para levar o indivíduo para uma zona cinzenta: comparação. Se comparar com os outros. Querido, será que não deu ainda para nós entendermos algo muito especial? Que Deus não fabrica pessoas em escala industrial. Que Deus, a trazer um ser humano na terra, é de forma artesanal, um diferente do outro. Já não deu para perceber isso, não?
Até aqueles que são gêmeos, do mesmo ovo de zigoto, da mesma placenta, um gêmeo uniovuterino, extremamente semelhante até na aparência, que você tem que olhar para um para o outro para ver a diferença. Às vezes até o pai e a mãe colocam roupa diferente para poder saber quem é quem. Mas eu pergunto, quando cresce, tem o mesmo comportamento, tem a mesma personalidade? Não tem, meu irmão. E por que a gente se compara com os outros se nós nascemos para ser único? Cutuca o irmão e diz assim, você que é filósofo, responde para mim. Por que nós nos comparamos com os outros se nós nascemos para ser único? Isso é tão tremendo, querido, que Deus, ao fazer você, Ele deu características suas digitais são só sua, a íris dos seus olhos, só você tem essa, a dos outros são diferentes, a sua cara dentária é diferente o DNA de um para outro, todas as partes do seu corpo têm uma diferença para os outros, não existe dois seres iguais, mesmo com um planeta com 8 bilhões de pessoas, nem que você vá lá para o lado asiático, quando os rostos são muito parecidos. Eu sei diferenciar, eu acho engraçado, minha esposa diz assim, é tudo igual. Eu digo, não, aquele é japonês, aquele é chinês, aquele é coreano, o formato do rosto é diferente. Ela disse, não é, mas está tudo certo, mas são diferentes uns dos outros. São, porque cada um de nós fomos feitos de uma forma, e a pergunta é, por que nós nos comparamos com os outros? Diga assim, bata na testa assim, é burrice. É entrar em zona cinzenta, meu irmão. Tem um projeto de Deus só para você. Há uma graça do céu que é só sua. Há um plano feito, escrito na mão de Deus onde você nasceu, que é só seu, meu irmão. E o final do plano, o resultado final, quando Deus passa a régua e coloca a soma no final referente a você, o resultado é mais do que vencedor. Mas por que é que nós não chegamos nessa conta final? Porque no meio do caminho a gente entra na zona cinzenta e se comparar com os outros. Por que é que Deus abençoa ali e não me abençoa? Por que é que Deus deu uma bênção lá para o Hebe e não deu para mim? Por que é que Deus fala lá com o Pedro e não fala comigo? Por que é que Deus deu um patrimônio lá para o Osmair, Popular Fio, e não deu para mim? Não é possível. Sabe por quê? Deus deu a bênção para ele e não deu para mim? Porque ele é fio, eu sou barbante. É diferente. É diferente. Né? Não vai ser igual, meu irmão. Eu vou querer cortar essa edição aí. Não, deixa aí. A piada é ruim, mas é bom para decorar as coisas. É diferente, não dá para comparar, meu irmão. Aí nós entramos em zona cinzenta por causa disso. Ficamos olhando a bênção do outro, começamos a entrar em crise. Querido, aprenda uma coisa pela palavra de Deus. Quando Deus dá uma bênção para alguém, não queira uma bênção igual, porque a sua nunca vai ser igual. O projeto de Deus é diferente. Então, se deu para alguém, já se alegra assim, glória a Deus, o Senhor já deu a dele, agora estou esperando a minha. Acabou. É assim que acontece. Davi, ele entra na zona cinzenta, porque ele começa a comparar o seu exército com os filisteus, começa a comparar com os inimigos. Ele deixa de ter um exército patrocinado por Deus, orientado por Deus, para usar as estratégias de guerra dos filisteus. E aí, meu irmão, cada decisão que ele vai tomando vai sendo pior, porque ele vai entrando numa zona cinzenta. Se você acha que isso aconteceu só com Davi, querido, deixa eu dizer, um grupo de pessoas que também entrou numa zona cinzenta, e esses aqui, você diz assim, como que pode? Sabe quem entrou em zona cinzenta? Os discípulos de Jesus. E a pergunta é, como é que o indivíduo anda com Jesus 3 anos e meio e consegue entrar numa zona cinzenta? Muito fácil, é só não vigiar e só não guardar a palavra de Deus. Porque um dia você vai precisar da palavra, vou repetir pela 3ª vez. Quando você recebe uma palavra de Deus, guarde, porque um dia você vai precisar dela. Os discípulos andaram com Jesus recebendo instrução todos os dias e não guardaram. No dia que precisaram, entraram na zona cinzenta, ficaram tudo perdido. Começaram a tomar decisões erradas uma atrás da outra. Eles andaram com Jesus, mas não guardaram a palavra no coração nem na mente.
Diversas vezes Jesus falou para eles: queridos, eu tenho uma missão na terra. A missão é vir salvar quem está perdido. Para cumprir essa missão, eu vou ter que subir em Jerusalém e morrer na cruz. Quando ele faz isso, todo mundo no primeiro dia ficou assim, Quando Jesus vai repetindo, assim, já sei. Talvez quando Jesus repetiu isso várias vezes, ele diz assim, de novo, está faltando assunto. Não levaram a sério, até o dia que Jesus foi preso. O dia que Jesus foi preso, para cumprir o que ele falou, que ele iria para a cruz, aí os discípulos ficaram totalmente perdidos. Cada um achou uma zona cinzentinha e começou a entrar. Primeiro foi Judas, e Jesus pregando que ele veio libertar a alma e o espírito, mas dentro da cabeça dele ele já tinha um projeto pronto para Jesus. Jesus vai nos libertar do Império Romano. Jesus agora se entrega para cumprir o plano da cruz, porque ele vendeu Jesus, porque Jesus não fez o que ele queria. Querida, aqui é outra chave para você entender como entramos em zona cinzenta. Quando a gente começa a querer mandar em Deus, para Deus fazer o que a gente quer. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não é obrigado a fazer o que você quer. Não gostou? Vou melhorar. Deus não é obrigado a fazer o que você quer, seu bocó. Melhorou? Quer que eu melhore? Melhor não. Deus não é obrigado, mas Deus é tão bom, diga, Ele é tão bom, que se eu agradar Ele, Ele ainda faz o desejo no meu coração. Não está assim na Bíblia? Não é querendo forçar Deus a fazer, é agradando Ele. Como é que se agrada a Deus? Obedecendo. Judas foi o primeiro, não guardou a palavra que Jesus veio para morrer na cruz. Ele não vai fazer o que eu quero? Vou vender ele. Vendeu por 30 moedas de prata. Entrou na zona cinzenta e esse nunca saiu da zona cinzenta, morreu lá dentro. Perdeu a vida dentro da zona cinzenta. Pedro, na hora que Jesus vai preso, ele começa a tomar decisões erradas, uma atrás da outra. Primeiro ele puxa uma espada, quer resolver na espada, corta a orelha de um cara que não tinha nada a ver com o problema. O servo do sacerdote, que estava lá por obrigação. Ainda bem que Jesus foi lá e colou a orelha do rapaz, mandou o rapaz para casa, cegado. Aí ele só começa as decisões erradas. Primeiro ele já tinha se levantado contra Jesus e diz assim, não, Jesus, eu morro no teu lugar. Aquilo que eu falei alguns minutos atrás, contrariando a palavra, deixando os seus sentimentos falar mais alto que a palavra. Depois ele corta a orelha do soldado. Como se não bastasse, eu falei no começo dessa palavra, que muita gente entra na zona cinzenta e não sabe porque fica com vergonha dos seus atos errados. Em vez dele se consertar, ele foge. E quando ele foge, ele fica olhando Jesus de longe. Jesus é levado para a casa de Anás e Caifás para ser julgado. Ele fica lá no pátio, do lado da fogueira, se esquentando. Alguém olha para ele e diz assim, tu és um daqueles que andava com Jesus. Ele disse, eu nunca ouvi nem falar quem é esse cara. Não, mas você fala que nem ele, a tua linguagem é igual a dele, porque quem anda com Jesus tem identidade. Ele, Joy, não sei do que se trata. Eu não hablo de Jesus. Talvez trocou até o idioma. Ele entra na zona cinzenta e antes do galo cantar 2 vezes, ele negou 3. Ele foi mais rápido que o galo. Para fazer besteira. Ele nega Jesus. E aí, eu falei para você, só decisões erradas. Jesus morre, ressuscita. E Pedro, para onde está? Perdido. Jesus aparece depois de ressuscitado para eles, fala com eles, mas ele continuou na zona cinzenta. Por quê? Porque não guardava, não levava a sério o que Jesus falava. Até uma hora que ele olha para os outros discípulos que estão lá, todo mundo... Olha o que Pedro faz, meu irmão. A galera está orando, buscando a Deus. Ele levanta no meio da oração, e quando todo mundo acha que ele ia ter uma revelação, diz assim, vocês vão ficar aí? Eu vou pescar, vou cuidar da minha vida, bora? Tirou a galera da oração para ir pescar com ele. Mais uma decisão errada. Porque quem está na zona cinzenta é uma decisão errada atrás da outra. Quando eles estão pescando, deu tudo errado. Não pegaram nada.
Jesus chega na beira da praia, já tem pão, já tem mel, já tem peixe assado. E eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Não é à toa que Jesus olha para eles e diz assim: tens alguma coisa para comer? E eles respondem: nada, porque quem anda em zona cinzenta perde tudo. Não acha nada. Cada decisão que toma, mais problema dá. Quando ele vê que é Jesus, ele pula do barco e sai nadando. Mais uma decisão errada, porque os outros chegaram no barco antes dele e ele vinha nadando lá atrás. Porque quem anda em zona cinzenta, meu irmão, é uma decisão errada atrás da outra. Foi preciso Jesus sentar ele onde? Jesus sentou ele num cantinho escuro? Jesus sentou ele na frente do quê? De uma fogueira, porque fogueira fala de luz. Botou ele na luz e foi conversar com ele. Pedro, você me ama? Ama. É? Então para de fazer bobagem, tomar decisão da sua alma. Faz o que eu te chamei, lá na beira daquele mar, quando eu te chamei. Eu te chamei para quê, Pedro? Para ser pescador de homem. Então para dessas decisões erradas e vai apacentar minhas ovelhas. Foi para isso que eu te chamei. Foi preciso Jesus repetir 3 vezes. Por que Jesus teve que repetir 3 vezes? Porque ele não levava a sério as palavras de Jesus. Ele não guardava de primeira no coração. Até que na 3ª vez ele entendeu, diga graças a Deus. Ele entendeu. E aí ele começa a chorar primeiro. Arrependimento. Aí ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes o quanto eu te amo. E o Senhor Jesus não mudou a palavra, foi a mesma. Então apacente as minhas ovelhas. Quando ele disse sim, o Senhor tirou ele da zona cinzenta. Como é a história de Pedro daqui para frente? O homem que pregava, as multidões aceitavam Jesus, onde ele passava, a sombra dele curava, porque gente na zona cinzenta só arranja problema, mas quando anda na luz, é instrumento de Deus para que a graça do Senhor alcance outros. Mas não foi só Pedro não, vou lhe dar outro exemplo, Tomé. Tomé era outro, inteligentíssimo, andava com Jesus, não guardou também a palavra do Senhor. Antes de falar de Tomé, deixa eu ir para outros 2, queridinhos na Bíblia. Sabe aquele que diz assim na Bíblia, porque eu era o discípulo amado de Jesus, chamado João? Esse também entrou em zona cinzenta. Um dia Jesus foi pregar em Samaria, e as pessoas disseram assim: nós não queremos ouvir falar disso. Não. Sabe o que o queridinho, o discípulo do amor João falou para Jesus? Jesus, se eu fosse o Senhor, eu mandava fogo do céu e queimava todos eles. Isso porque era o discípulo do amor, imagina se fosse do ódio. Entrou em zona cinzenta. Ele estava tão perdido que sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ainda levou o irmão dele junto? Chamou o irmão dele e disse assim: vamos conversar, vamos armar aqui para a gente virar os queridinhos de Jesus. Como? Deixa comigo que eu já tenho o projeto. Chamou a mãe deles, disse: mamãe, vai lá com Jesus e conversa com ele. Pede para ele que quando ele chegar lá no trono dele, ele coloque um de nós sentado do lado direito e outro do lado esquerdo dele. E mãe é tão boba, né, que ainda faz um papelão desse. Foi lá com Jesus e disse: Jesus, vou lhe fazer um pedido. Quando o Senhor entrar no seu trono de glória, coloca um dos meus filhos sentado à tua direita e outro à esquerda. Sabe o que ela estava pedindo? Os 2 substituírem Deus Pai e o Espírito Santo. Era só isso que ela estava pedindo, mais nada. Jesus só diz assim: não compete a mim. Tá a decisão, meu Pai no céu é que decide. Entrando em zona cinzenta e ainda levando os outros junto. Porque quem entra em zona cinzenta, logo arranja alguém para puxá-la para dentro. Levando o irmão e levando até a mãe. A multidão, tanta gente entrou. Mas eu vou falar agora do Tomé. Tomé estava lá, um homem, ouvindo palavras, só que não guardava a palavra. Jesus agora ressuscita, e quando Jesus passa a porta do cenáculo, que eles estão reunidos, o que é que Jesus foi fazer lá? Diga comigo: tirar eles
da zona cinzenta. Porque as decisões deles, quando Jesus foi preso, só foi decisão errada. Fugiram, se esconderam, fizeram tudo errado. Até que eles foram se reunir para orar. Quando eles foram se reunir para orar, Jesus entra e diz: paz seja com todos. Porque o que liberta da zona cinzenta é a palavra de Deus. O que liberta é o quê? A palavra de Deus. Jesus entra pregando para eles: paz seja com todos. E na hora que Jesus começa a ministrar, ele começa a tirar alguns dos discípulos da zona cinzenta. Dos 12, no máximo ele conseguiu tirar 10, porque Judas já tinha morrido dentro da zona cinzenta, e teve um que gazetou o culto, faltou o culto. No dia que Jesus foi libertado da zona cinzenta, teve um que ficou em casa, não foi para o culto, chamado Tomé. Quando Tomé chega no culto seguinte, que os outros já estavam libertos, já dando glória a Deus, e testemunhando, dizendo: Jesus veio aqui, ele entrou, a porta estava fechada, ele entrou, falou conosco e tal, a sua presença encheu o lugar. Tomé, ainda na zona cinzenta, diz o quê? Eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida. Não. Jesus aparece outro dia para ele, e quando aparece para ele, diz assim: Tomé, seja crente e não incrédulo. Palavra para libertar. E nessa hora Tomé cai de joelho e diz: Senhor meu e Deus meu, graças a Deus, saiu da zona cinzenta. Só tem um detalhe, o rótulo ficou até hoje: Tomé, o incrédulo. Porque onde ele arranjou o título de incrédulo? Diga comigo, na zona cinzenta. Foi lá. Mesmo Jesus libertando, mas o título ele continuou carregando com ele até os dias de hoje. Meu irmão, em nome de Jesus, se você não quer ser prisioneiro de uma zona cinzenta, leve a sério a palavra de Deus, pois ela é a única ferramenta nessa terra que liberta o homem. Leve a sério. Posso fazer um teste com você, para ver se você está na zona cinzenta? Você lembra das últimas 3 pregações, o que Deus falou para você? Pastor, não lembro de nada. Isso mostra que a tua mente estava ocupada dentro da zona cinzenta. Mas não estou te acusando, não. Hoje eu estou aqui para te libertar, em nome de Jesus. O salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não tomar decisões erradas, para não viver em zona cinzenta, para não fazer o que desagrada o Senhor. Por isso que eu guardei a palavra no coração. Quais são as consequências de viver numa zona cinzenta? Primeiro, nossas decisões são direcionadas pelos desejos da nossa alma. Davi tomou as decisões baseado no quê? No que Deus mandou? Não, no que ele sentiu. Ele se sentiu afrontado com o não de Nabal, e dali para frente ele começou a tomar decisões erradas. Passou quase 1 ano e meio da vida tomando decisões erradas, meu irmão. Atrasou o chamado dele em pelo menos 1 ano e meio, porque viveu em zona cinzenta. Os discípulos de Jesus entraram nas zonas cinzentas porque começaram pelo sentimento da alma. Eles queriam sentar do lado de Jesus, eles queriam que Jesus livrasse do Império Romano, eles queriam que Jesus implantasse o reino e eles fossem os primeiros ministros na terra. Quando eles começaram a tratar Jesus com o sentimento deles, eles entraram em zonas cinzentas. Segunda consequência de vivermos nas zonas cinzentas: quem anda na zona cinzenta passa a ser governado pelas obras da carne. Porque quem anda na luz tem fruto do Espírito. Quem anda em zona cinzenta tem obras da carne. Não é à toa que a maioria das obras da carne a gente tenta fazer escondido, para as pessoas não verem. Não se faz na luz. Tenta sempre se fazer de uma forma, até uma hora que explode, e faz publicamente. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais já vos declaro,
como já de outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Na lista das obras da carne, deixa eu te dizer uma coisa. Nessa lista aqui, tem 5 obras da carne que a gente faz contra nós mesmos. A gente pratica e prejudica nós mesmos. Decisões erradas que traz prejuízo para nós mesmos. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, bebedice e glutonaria. O maior prejudicado é você. O maior prejudicado é você. Mas existem 2 que você afronta Deus: idolatria e feitiçaria. Mas a maioria das obras da carne, 8, você pratica contra o teu próximo, nas relações interpessoais. Que são inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções e inveja. Quem anda em zona cinzenta, querido, se torna uma pessoa insociável, insuportável. Quem anda em zona cinzenta, querido, ninguém merece. Por isso que a gente não tem que viver em zona cinzenta, porque senão você não vai se dar bem com ninguém. Quem anda em zona cinzenta, todo mundo é culpado, só ele que é vítima e está certo. Quem anda em zona cinzenta não tem amizade com ninguém. Pergunta, diz o nome de um amigo. Você quer ver se o indivíduo está em zona cinzenta? Pergunta assim para ele, me diga o nome de um amigo de mais de 10 anos. Não tenho amigo, porque todo mundo é falso. Será que a zona está cinzenta? Já está um cinza mais escuro que a minha camisa. Porfia, fica disputando com os outros, querendo mostrar que é melhor, se faz também. Se a pessoa compra, se endivida e compra também. Não sabe ver o sucesso dos outros. Ciúme, começa a ter ciúme até da sombra. Qualquer situação já dá crise de ciúme, uma insegurança, porque está em zona cinzenta. Ira, qualquer coisa que fala, dentro de casa, então, qualquer situação já vira uma ira, quer quebrar tudo, quer gritar, quer falar alto, vira um terrorista dentro de casa. Ninguém merece. Ninguém merece. Discórdia, nunca está de acordo, sempre é do contra. Dissensões. Está de um lado, não, eu estou do outro. Não concordo, não concorda com nada. Facção, fica procurando seus dízimos, os semelhantes a ele, para alimentar a sua alma. E por fim, inveja. Não pode ver ninguém bem, porque logo faz uma fofoca, logo desqualifica, logo começa a dizer que a pessoa está roubando, que a pessoa está sendo desonesta, porque a pessoa se deu bem na vida. Não, querido, se você anda com Jesus, você se deu bem na vida, porque você foi fiel ao Senhor e Ele cumpriu a palavra de Deus na sua vida e no seu coração. Simples assim. Esse dia alguém me pergunta assim, poxa, como é que fulano, em um tempo tão rápido, já está prosperando desse jeito? Ele diz assim, porque ele é dizimista. E eu falei porque eu sei que o indivíduo não é. Simples assim, não adianta, querido. Se alguém seguiu a palavra de Deus, não fique com inveja. Vá lá e siga também. Simples assim. Então nós vemos, querido, que a pessoa quando ela está em zona de cinzenta, onde ela vai dar briga, confusão, divórcio, traição, vício, doença emocional, é uma decisão errada atrás da outra. Por quê? Vive em zona cinzenta. E por fim, quando o indivíduo ele começa a andar em zona cinzenta, ele é atacado por uma regência maligna, denunciada na Bíblia, chamada regência de Amaleque. O que é a regência de Amaleque? Eu vou ler 2 textos na Bíblia para você entender e resumo rapidamente. Deuteronômio capítulo 25, versículos 17 a 19 diz assim, diz palavras do Senhor, lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, como te veio ao encontro no caminho e, preste atenção, redobre sua atenção, te atacou pela retaguarda, todos os desfalecidos, os que iam após a ti, que estavam abatidos e fadigados. Não temeu a Deus, quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, não a possuireis, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueças.
Só que em Êxodo 17, 16 diz assim: porém diz o Senhor, portanto o Senhor jurou, havendo guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos analisar os dois textos. Num, Deus está dizendo assim: lembra de Amaleque? Aquele povo traiçoeiro que só atacava quem estava cansado, abatido, lá na retaguarda. Ele esperava toda a caravana passar e ele pegava os últimos lá, os que estavam já cansados, e atacava eles. Pois é, eu, Senhor, vou riscar eles no mapa, eles não vão existir mais. Só que em outro texto Deus diz assim: e durante gerações por geração, ou seja, infinitamente haverá guerra entre Deus e Amaleque. Sabe por quê? Porque Amaleque não era só um povo, Amaleque representa uma regência espiritual. O que é uma regência espiritual, pastor? Uma horte de demônios. Uma regência espiritual que, como é que ataca o espírito de Amaleque? Quando o povo saiu do Egito para conquistar a terra, o primeiro inimigo que eles enfrentaram foram os amalequitas. E eles foram para uma guerra. Josué desce para a guerra com os seus soldados, Moisés fica na montanha, e ele abria os braços, o exército prevalecia contra Amaleque. Quando ele cansava, que ele baixava os braços, os amalequitas prevaleciam contra eles. É aquele episódio que do braço direito Arão segurou e no braço esquerdo o segurou, e Moisés ficou nessa posição. Isso lembra o quê? A cruz de Cristo. E quando as pessoas estavam guerreando, que eles olhavam para a montanha, eles não conseguiam ver Moisés, mas eles viam o formato da cruz. E por causa da cruz, eles venciam na autoridade do nome de Jesus. O Senhor diz: olha, esse povo vai ser riscado do mapa, mas os espíritos malignos que regem eles vão lutar contra os filhos de Deus de geração em geração. Isso diz o quê? O espírito de Amaleque é aquele que ataca a pessoa quando ela está na zona cinzenta, que em vez dela estar na luz, lutando, exercendo a sua tarefa, o seu dom, por causa de um problema, por causa de uma circunstância, por causa de um não, ela entra na zona cinzenta e vai ficando para trás. Vai ficando para trás. E a igreja continua. A igreja continua lutando e ela vai ficando para trás. Ah, eu já não vou mais, eu estou meio fraco, eu estou meio abatido, estou meio desanimado. Aí Amaleque manda um filho seu lá. Realmente, ninguém naquela igreja gosta de você, pois você não ia mais. Olha, você saiu e ninguém veio aqui babar seu ovo. Ninguém veio atrás de você. Eles não gostam de você. O espírito de Amaleque, ele nunca vai lutar contra quem está na luz, na frente da batalha. Ele vai pegar quem está cansado, abatido e desanimado, para ir lá e tentar de alguma forma convencer essa pessoa que já está na zona cinzenta a tomar a decisão de se afastar da casa do Senhor. Uma decisão errada atrás da outra. Por isso é que nós não podemos viver em zona cinzenta, meu irmão. Você foi chamado para andar na luz de Cristo. Amém? Então você já viu que é perigoso. Diga comigo, é perigoso. É desastroso viver, diga, viver em zona cinzenta. Pastor, eu quero continuar. Decisão é sua, mais uma decisão errada. Mas a boa notícia é: tem como você sair dessa zona cinzenta hoje, agora, se você quiser, em nome de Jesus. Como é que eu saio da zona cinzenta? Volto lá na história de Davi, que eu disse que eu ia voltar. Como é que Davi saiu da zona cinzenta? Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8 e 10. Qual é a cena aqui? Davi chega, Ziclag destruído, lá onde eu parei, lutou a guerra dos filisteus, os filisteus deixaram a cidade dele ser atacada. Ele senta, chora, todo mundo pega pedra e começa a querer matar ele. Ele está dentro da zona cinzenta, mas ele toma uma decisão, diga comigo, uma decisão, que tirou ele da zona cinzenta. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8 a 10 diz assim: então, o que foi que Davi fez? Então ele fez o quê? Ele consultou não foi o fofoqueiro que ele foi consultar. Não foi o filho de Amaleque que mandou ele sair da igreja. Ele foi consultar quem? O Senhor.
só sai da zona cinzenta se fizer isso aqui, ó. Consultar o Senhor. E qual é a forma mais fácil de eu consultar o Senhor? Pela sua palavra. Quer sair da zona cinzenta, meu irmão? Vai ler a Bíblia e acredita na verdade da palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus e guarda no coração para não pecar contra Deus. E saia da zona cinzenta em nome de Jesus. Então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei? Se ele ainda estivesse na zona cinzenta, ele já ia fazer o quê? Gente, pega a arma aí que nós vamos lá nos vingar dele. Mas ele não fez isso. Quem anda em zona cinzenta toma decisões precipitadas. Quem sai da zona cinzenta consulta o Senhor. Não faz nada sem perguntar para Deus qual é a vontade dele. E Deus respondeu, o Senhor respondeu: persegue, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Sabe quantos dias já fazia que os inimigos tinham atacado, queimado tudo e ido embora? 3 dias. Davi, ele não sai de imediato. Primeiro ele vai consultar o Senhor. Quando ele consulta o Senhor pode ir atrás. Querido, eles saíram com 3 dias de defasagem. Eles saíram com 3 dias de atraso. E em menos de um dia de jornada, eles já se aproximaram do inimigo. Isso nos ensina o quê? Que quando você sai da zona cinzenta, Deus recupera o tempo perdido que você ficou parado dentro da zona cinzenta. Sabe essa fase da vida que parece que você está andando, não vai para lugar nenhum? Hoje Deus está dizendo: filho, você está numa zona cinzenta, mas se você buscar o Senhor e consultar, Deus vai recuperar o tempo perdido na sua vida e vai restituir, fazer coisas novas. Será que tem um crente aí para receber, meu irmão? Receba em nome de Jesus, celebra mesmo. Alguém aqui já teve a experiência de você tentar umas coisas e não dá certo? Depois que você parou e ouviu a voz de Deus, as coisas aconteceram rapidinho assim na sua vida? Tem alguém que dá esse testemunho? Saiu da zona cinzenta. Enquanto você está fazendo com a força do seu braço, deu certo? Teve resultado positivo? Seja sincero, não acumulou mais problemas? No dia que você parou, escutou Deus e obedeceu, você saiu da zona cinzenta, as coisas começaram a acontecer na sua vida. É para isso que nós estamos aqui hoje, meu irmão. Deus tem um projeto com urgência na sua vida. Nós precisamos sair da zona cinzenta hoje, em nome de Jesus. Suas decisões partiram de uma consulta de Deus ou da sua alma? Essas decisões que você tem tomado, você tem parado e dizendo assim: Deus, o que é que eu faço? Ou você tem dito assim: hoje eu vou resolver esse problema. Hoje eu vou lá e vou falar umas verdades. Hoje eu vou lá e vou botar os pingos nos i e até nos J, se bobar. Porque tem gente que é tão antigo que ainda põe pingo no J. Isso é da época do Luiz para trás. Será que a gente não está tomando decisões da alma assim? Primeiro conflito tem na família: eu já vou chutar o balde, eu vou meter o pé na já vou embora. Zona cinzenta, meu irmão, ninguém está isento, todos nós passamos por ela. Mas quando você para consultar o Senhor, você sai da zona cinzenta. Davi, ele saiu da zona cinzenta porque ele procurou o Senhor. E o interessante é que ele pega os 600 soldados dele e sai cansado. E quando eles chegam no ribeiro, 200 disseram assim: Davi, a gente não aguenta. Se Davi ainda estivesse na zona cinzenta, o que é que ele ia fazer com os 200 cansados? Seja bem sincero. Ou ele matava ou ele mandava todo mundo embora. Mas como ele já tinha consultado a Deus e agora ele estava na luz e não na zona cinzenta, sabe o que ele fez? Ele disse assim: ok, vocês ficam aqui aguardando, guardando a nossa bagagem e nós vamos lá. Foram, lutaram, pegaram os despojos e quando voltou dividiu com todo mundo de mesma porção, independente se tinha lutado ou se tinha ficado guardando a bagagem.
Porque quem anda na luz não faz acepção de pessoa. Quem anda na luz não arranja encrenca com ninguém. Quem anda na luz tem generosidade no coração. Agora, quem anda em zona cinzenta é orgulhoso, é ganancioso e todas as decisões têm que tirar proveito em cima de alguém. Disfarça, olha para quem está lá e diz assim: ainda bem que ele está falando só com você hoje. Eu não, né? Quando você decide consultar a Deus, você sai da zona cinzenta e recupera o tempo perdido na sua vida. Davi, ele criou agora uma nova lei, que todos tinham direito a ser agraciado com os despojos de guerra. Sabe o que Davi estava fazendo? Revelando a graça de Deus. Deus divide a sua bênção para nós, independente de quem somos, do que fizemos, se acertamos ou erramos, se sair da zona cinzenta. Deus abençoa a todos pela sua graça, não porque nós somos merecedores. Aleluia. Os discípulos também saíram da zona cinzenta. E sabe como é que eles saíram da zona cinzenta? Eles entraram, voltando, eles entraram na zona cinzenta porque Jesus falava e eles não prestavam atenção. Quando Jesus ressuscitou, Jesus deu uma palavra para eles. E graças ao bom Deus, eles prestaram atenção. Qual foi a ordem que Jesus deu para eles? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles, agora sim, saíram da zona cinzenta, foram para Jerusalém e ficaram orando e buscando a presença de Deus. E um dia eles já estavam até cansados, sentados. Um vento poderoso, veemente, encheu a casa, língua como de fogo começou a aparecer na cabeça deles, e foram cheios do Espírito de Deus, e saíram de lá pregando o Evangelho, e esse Evangelho atravessou fronteiras, e alcançou eu e você, porque eles saíram da zona cinzenta, e obedeceram a palavra de Deus. Pode celebrar, meu irmão. Aleluia. Agora seja profeta e diga para o seu irmão assim: mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é o dia de sairmos da zona cinzenta. Se você quer sair da zona cinzenta, vai ficando em pé no seu lugar em nome de Jesus. Hoje é o dia. O que é que a gente faz, pastor, para sair da zona cinzenta? A gente começa a ouvir e obedecer a palavra de Deus. A gente passa a consultar o Senhor. A gente passa a seguir o que o Senhor fala para nós. Querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós entramos num momento aqui como igreja, em que Deus, um momento muito profético, em que Deus resolveu derramar sua graça sobre nós. Semana passada nós tivemos uma noite de ativação aqui do Senhor, ativando dons sobre nossas vidas, ativando graça, porque nenhum de nós somos merecedores, ativando graça sobre as nossas vidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se nós continuarmos na zona cinzenta, não adianta Deus ativar, liberar, porque gente dentro da zona cinzenta, até os dons espirituais, vão usar de forma errada para satisfazer a sua alma. É por isso que tem muito profeta equivocado por aí. Tem muita gente se dizendo profeta, querendo usar Deus para ter benefícios particulares, porque estão em zonas cinzentas. O Senhor está nos chamando para sair da zona cinzenta, porque Ele quer ativar a promessa que Ele tem na sua vida. Ele quer ativar os dons espirituais que um dia Ele já liberou para você. Ele quer ativar a graça e a misericórdia dEle sobre as nossas vidas neste lugar. Mas para isso tem que sair da zona cinzenta. Qual é o resumo? Entramos em zonas cinzentas porque paramos de ouvir a Deus e ouvimos a nossa alma. Quando nós nos deparamos com um não, com uma circunstância adversa, em vez de ouvir Deus, de entender por quê, para que aquela situação,
nós deixamos a alma falar mais alto e entramos em zona cinzenta. Cada decisão mais atrapalhada do que a outra. E o Senhor querendo derramar sua bênção, sua graça, sua misericórdia sobre nós. Mas quem está em zona cinzenta não percebe o derramar de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo, ouça a minha palavra. Ouça o que eu falo com você. Guarde essa palavra no coração. Consulte o Senhor e saia da zona cinzenta. Porque na hora que você sair da zona cinzenta, o Senhor vai restituir o tempo perdido. O Senhor vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Senhor vai recuperar o tempo que você perdeu, perdido numa zona cinzenta. E vai derramar da graça e misericórdia. E aquilo que em anos não aconteceu na sua vida, nos próximos dias o Senhor vai fazer, vai restaurar. Ah, se tivesse alguém que tivesse fé para acreditar nessa verdade da palavra de Deus. Vai recuperar na sua vida, vai reconstruir tua casa, reconstruir a tua família, reconstruir os teus passos, os projetos da tua vida, os teus sonhos. O Senhor quer fazer uma revolução sobrenatural na tua vida e colocar, como Ele pegou Pedro, que já tinha desistido, tirou da zona cinzenta e colocou de volta no propósito. Hoje Deus quer nos tirar da zona cinzenta e colocar de volta no seu propósito, esta noite, neste lugar. Mas isso quando eu passo a acreditar no que a palavra de Deus diz. Só sai da zona cinzenta quem acredita na palavra de Deus e coloca ela em prática. Porque zona cinzenta, quem manda é a alma, não tem palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra a luz. E quem anda em luz, querido, não anda em trevas. Quem anda em luz não vive no meio termo, de servir a Deus em zona cinzenta. Mas quem anda em luz, tem algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Querido, hoje em nome de Jesus, com todo amor, com muita compaixão, eu vou te dizer, decida prestar atenção e obedecer a palavra de Deus. Não espere a tua casa, a tua família desmoronar, para você sair da zona cinzenta. Saia hoje, meu irmão. Não espere as coisas ficar ruins. Saia hoje da zona cinzenta, em nome de Jesus. Não espere, querido, você ter problemas de relacionamento com pessoas para sair da zona cinzenta. Não espere você perder um ente querido e carregar um trauma porque ele morreu e você estava intrigado com ele por causa de besteira. Mas hoje saia dessa zona cinzenta e seja luz para a salvação de outras pessoas. Decida consultar o Senhor nas suas decisões. Decida sair desse refúgio, porque muita gente se esconde nessa zona cinzenta achando que está protegido. Não, querido, zona cinzenta é lugar de imaturidade, é lugar de crente imaturo. Mas crente maduro é forjado pela palavra de Deus, anda na luz da palavra de Deus. Hoje é dia de tomar uma decisão sobre as nossas vidas neste lugar. Saia da zona cinzenta, porque Deus quer começar a firmar um novo alicerce para você em nome de Jesus. Comece aí no seu lugar mesmo a dizer: Senhor, me perdoe quando eu tomei decisões pela minha alma e deixei de ouvir a tua palavra. Me perdoe, Senhor, quando eu dei ouvidos aos filhos de Amaleque e abandonei o teu chamado na minha vida. Me perdoe, Senhor, quando eu comecei a brigar com a tua palavra, querendo ter mais razão do que a tua palavra. Porque hoje eu quero declarar que eu acredito na tua palavra e eu saio dessa zona cinzenta da minha vida em nome de Jesus. A partir de hoje vai começar uma nova história na minha vida. Vai começar uma nova história na minha casa. Vai começar uma nova história nos meus negócios. Vai começar uma nova história na minha família. Vai começar uma nova história no lugar que eu convivo, que eu participo. Vai começar uma nova história, porque eu não vou andar mais em zona cinzenta, mas a luz de Cristo vai brilhar. E onde eu passar, essa luz vai trazer graça de Deus.
graça de salvação, graça de remissão, graça de Deus. E se você quer tomar essa decisão hoje, tome uma atitude. A Bíblia diz assim, escute, pelo menos dessa vez escute. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Corações duros, é porque a alma está falando mais alto. Está em que lugar? Está em que lugar, querido? Em zona cinzenta. Mas quando eu ouço a palavra e deixo que ela ilumine meu caminho, eu estou na luz, como Cristo na luz está. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado, retira toda a injustiça da minha vida. Hoje é dia de decidir sair da zona cinzenta. E quando você sair da zona cinzenta, eu vou ser profeta agora na tua vida. Deus vai ativar dons, chamado, propósito na sua vida. Deus vai começar a falar com você na rua, no seu trabalho, no lugar que você está. Vai te dar palavra de conhecimento nos mais diversos lugares. Você vai estar até numa prática esportiva, com amigos, e Deus vai te dar palavras de conhecimento naquele lugar. Porque quem está na luz, a graça de Deus se manifesta para alcançar alguém. Saia da zona cinzenta hoje em nome de Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda nem aceitou Jesus, hoje é dia de você vir para a luz e declarar: Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu não quero mais perder tempo nessa vida. Eu quero ser orientado pelo Senhor, o projeto que Tu tens para a minha vida. Se você, meu irmão, já aceitou Jesus e está terminando esse ano colecionando mais decisões erradas e problemas, Deus é tão bom. Ele não quer que você acabe esse ano na zona cinzenta. Ele está dizendo: dá um passo hoje para a luz. Decide ouvir a palavra de Deus. Decide que na sua casa a primeira palavra do dia vai ser a palavra de Deus. Decide começar o teu dia reunindo a tua família e lendo a Bíblia e orando antes de sair para ir trabalhar. Decide colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e saia dessa zona cinzenta, porque tem um projeto grande de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Se você quiser vir para o altar, venha. Se você quiser dobrar o seu joelho aí onde você está, mas tome uma atitude hoje. Se renda diante do Senhor e diga: hoje, Senhor, eu tomo uma decisão na minha vida. Eu saio dessa zona cinzenta, porque algo novo vai acontecer na minha vida em nome de Jesus. Não é à toa que esse culto começou com uma unção para a palavra de Deus entrar na tua mente. Não é à toa, querido, Deus não faz nada por acaso, que começou com uma ministração para você que tem dificuldade de guardar a palavra. Porque só se sai da zona cinzenta quem guarda a palavra de Deus, quem consulta a palavra de Deus, quem coloca a palavra de Deus como prioridade no seu coração. Enquanto nós adoramos o Senhor, vá saindo da zona cinzenta. E enquanto você for saindo, a graça de Deus vai se manifestar sobre você. Deus vai começar a ativar algo especial e novo na sua vida. Deus vai ativar algo que está perdido na sua vida. Propósitos de Deus vão ser renovados hoje na sua vida. Talentos vão voltar hoje em nome de Jesus. A ministração, a revelação de Deus na tua vida, a palavra de conhecimento vai ser algo natural na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Então vá se rendendo à palavra e vá saindo e vá tendo uma experiência sobrenatural com o Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quero ouvir tua voz e compreender tua vontade aqui. Quero viver em tua palavra. Meus pés firmes estão em teus mandamentos.
mandamentos guardei em meu coração. Eu quero obedecer, eu quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom.